Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Queridos, nós estamos em uma caminhada e uma jornada. Posso ouvir um amém? Nós estamos em uma caminhada, queridos, onde nós tomamos decisões diárias, queridos, onde nós podemos escolher caminhos para nós seguirmos, sim ou não? Você já percebeu que nós todos os dias temos que tomar decisões? Desde a roupa que nós vestimos, o café que nós tomamos, se vamos ou não vamos fazer tal coisa, e nós estamos em uma caminhada, queridos, nós estamos em uma jornada, e nós tomamos decisões diárias, queridos, e o apóstolo Paulo, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, um caminho mais excelente. Repete assim comigo, mais excelente. Ele aponta, queridos, para um caminho mais excelente em sua primeira carta aos Coríntios. E a carta aos Coríntios, queridos, é uma carta muito especial. Se você ainda não leu ela em uma pegada só, eu te aconselho a ler. Pegue ela amanhã de manhã, comece a ler. Leia ela em uma pegada só. Tire lá 30, 40 minutos talvez para ler. A carta aos Coríntios, ela tem algumas características especiais. Ela é uma carta-resposta. Provavelmente enviaram uma carta para o apóstolo Paulo, fazendo uma série de perguntas com relação prática das coisas e da vida da igreja. E o apóstolo Paulo responde essas questões, e ele mostra vários aspectos da nossa vida diária, do nosso cotidiano, de como nós vivemos igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele trata do problema da divisão na igreja. A igreja aos Coríntios, queridos, era uma igreja dividida. Alguns olhavam e falavam assim, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. Os mais espirituais falavam assim, não, eu sou de Cristo. Sim ou não? Parece a igreja de hoje, né? Eu sou de Armínio, eu sou de Calvino, eu sou de Menonita, eu sou adventista. Sim ou não? E a igreja aos Coríntios era uma igreja dividida, queridos, não pelos líderes, mas para as pessoas que estavam ali. No capítulo 5, queridos, ele trata sobre a imoralidade sexual na igreja, o filho que dormia com a mulher do seu pai. Ele não fala se era sua madrasta, se era sua mãe, simplesmente ele relata que era um menino que dormia com a mulher do seu pai. No capítulo 6, queridos, ele fala do problema de um cristão processar juridicamente outro cristão, porque um irmão estava levando outro irmão na justiça, a ponto do apóstolo Paulo olhar assim, não tem sábio entre vocês para julgar as questões entre vocês? E eu vou falar uma coisa a mais, ele fala, aprendam a perder, em vez de processar o outro, aprendam a perder. No capítulo 7, queridos, ele trabalha perguntas que Paulo responde a respeito do casamento. Do capítulo 8 ao 10, ele fala sobre os irmãos mais fracos. Se a tua comida ou a liberdade que você tem escandaliza seu irmão, deixe isso para lá. No capítulo 11, queridos, ele fala da profanação da mesa do Senhor, ele fala do amor na ceia. Uns comiam enquanto outros passavam fome. Do capítulo 12 ao 16, queridos, é a seção que nós chamamos de seção construtiva da carta. Os últimos 4 capítulos, queridos, referem-se a uma seção construtiva da carta de Paulo, onde ele indica soluções para problemas da igreja de Coríntios, que nas sessões anteriores nós citamos. E quando ele entra no capítulo 12, queridos, ele mostra o caminho do amor. E se você tiver com a sua Bíblia aí, hoje nós não vamos conseguir projetar, abre em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 31, e mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, nós vamos entrar daí no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Enquanto você abre, queridos, eu vou te explicando uma coisa. O verso 12, ele vai falar sobre dons espirituais. No capítulo 12, ele vai falar sobre dons espirituais. Capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Capítulo 14, ele continua falando sobre dons espirituais. É como se fosse um sanduíche. Dons, amor e dons são inseparáveis. Não adianta fluir nos dons se você não tiver amor.
E ele fala assim no verso 31, entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Primeiro ele fala assim, procurem com zelo os dons espirituais. Geralmente as pessoas falam para mim, pastor, os dons não são para nosso tempo. A minha pergunta é sempre, você já procurou eles? Quem procura, acha. E ele fala, procure com zelo, com paixão, os melhores dons. Ah, pastor, eu não fluo nos dons, mas alguma vez você já orou para fluir neles? E já orou com paixão? Consegue me entender? Sim ou não? Busquem com zelo os dons espirituais. E eu passo a mostrar-lhe um caminho mais excelente. Queridos, existe um caminho mais excelente, o caminho do amor. No meio de uma igreja turbulenta, que era a igreja de Corinto, uma igreja rachada, queridos, uma igreja com imoralidade, uma igreja fervorosa, mas não espiritual, que se movia nos dons, a ponto do apóstolo Paulo falar que não falta um dom sequer na igreja de vocês. Ele fala assim, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. No meio de uma igreja de pessoas carnais, olha o que 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 3 nos fala. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Não lhes dei leite de beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem agora podem, porque ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Qual que é a característica de uma igreja carnal, queridos? Aonde há ciúmes e brigas. Aonde há ciúmes e brigas. Ciúmes e brigas revelam a nossa carnalidade como igreja, queridos. Agora imagine, queridos, você recebendo o apóstolo Paulo na sua igreja, ele vindo aqui ministrar, e dele sobe para ministrar. Imagine, queridos, nós poderíamos fazer perguntas profundas para ele, e dele olha para nós assim e fala assim, não dá, eu vou ter que falar para vocês ainda, que Jesus é o Senhor, porque vocês são carnais. Imagine você fazer um seminário de soterologia, acabaríamos com 500 anos de discussão teológica, como a salvação acontece na vida das pessoas, só que ele olha assim e fala assim, não dá, vocês vivem brigando. Consegue me entender, sim ou não? Imagine, queridos, aquele homem que subiu ao terceiro céu, queridos, que recebeu mistérios de Deus, que nós poderíamos conversar com ele, e ele olha assim, não dá, eu tenho que alimentar vocês com leite. Paulo, ele fala no meio dessa igreja, queridos, um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Abre lá comigo e agora mantenha esse texto aberto, 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 a 8. Esse é um dos textos, queridos, que mais confrontam a minha vida. Esse é um dos textos que mais mexem comigo. Uma vez nós estávamos num encontro face a face com Deus, eu levantei, queridos, para ir no banheiro, alguma coisa assim, eu estava assim, orando em línguas, estava um mover de Deus assim, e Deus falando, 1 Coríntios capítulo 13. Queridos, naquele mover, eu fiquei o encontro inteiro lendo esse texto, lia, quando tinha tempo lia esse texto. E se você me perguntar, pastor, qual que é o texto da palavra de Deus que mais confronta a sua vida? É esse texto. É esse texto. Olha o que ele fala. Ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como sino, o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar,
conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo pareça poético, e ele é um texto poético, por mais, queridos, que pessoas cantaram sobre esse texto, e ele parece uma poesia inalcançável, ele é a palavra de Deus aplicável na minha e na sua vida. Ele não é uma poesia. Por mais que você olhe esses versos, e às vezes a gente até se emocione lendo eles, ele não é só uma utopia, ele é um caminho mais excelente que eu e você devemos trilhar, a ponto do apóstolo Paulo falar assim, eu vou mostrar para vocês, que existe um caminho, que vocês devem trilhar, sim ou não? Existe um caminho para vocês andarem, que é um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Não é uma poesia inalcançável, não é algo que você olhe e fale assim, é um texto bonito. Queridos, esse texto, ele é um caminho. Consegue me entender? Sim ou não? Esse texto, queridos, é uma trilha, é um caminho para eu e você andarmos nele. Sim ou não? Sim ou não? É um caminho. Quando nós falamos em amor, queridos, existem 3 palavras no original grego para amor. Uma das palavras, queridos, é filéu, que é amor de amigo, gostar das pessoas. Filéu, gostamos. Existe outra palavra, queridos, que se chama eros, que é o amor sexual. Eros, amor entre homem e mulher. E existe uma terceira palavra que é ágape ou agapão, que significa amor incondicional. Quando esse texto começa a ser escrito, ele usa a palavra ágape no texto. Por isso que a Bíblia vai falar que Deus é ágape, amor. Amor incondicional. Nós poderíamos mudar, queridos, a palavra amor para Deus, nesse texto aqui. Se Deus é amor, nós poderíamos colocar que Deus é paciente, Deus ele é bondoso, Deus ele não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso. Sim ou não? E dessas 3 palavras, ele usa a palavra ágape, e foi o amor ágape que nos salvou. João capítulo 3, versículo 16, fala assim, porque Deus ágape o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi esse amor incondicional, queridos, que nos amou. Nós podemos dizer que o amor amou. Deus, ele é amor, sim ou não? O amor amou.
Ele nos amou, Ele abriu a porta da salvação. Ele não só nos amou, queridos, mas Ele nos permitiu amar. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 19 ao 21 nos fala, preste muita atenção. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que temos dele é este, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Queridos, preste atenção aqui em mim. Hoje nós temos o privilégio de amar de forma real as pessoas. Antes da cruz, antes de Jesus, antes de nascermos de novo, nós não tínhamos a capacidade de amar. Mas eu e você hoje amamos porque Ele nos amou primeiro. Hoje nós temos o privilégio de andar no caminho mais excelente, que é o caminho do amor. A prova de que Deus nos amou, queridos, é Cristo Jesus ter morrido em uma cruz. E hoje eu e você podemos amar as pessoas. Sim ou não? Por isso que o amor de Deus, o amor que nós temos para com Deus, ele não consegue se divorciar do amor que nós temos pelas pessoas. Como eu posso falar que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo? Não tem como divorciar uma coisa da outra. Elas caminham juntas. Geralmente, se nós estamos com um problema com relacionamentos com pessoas, é porque talvez nós estamos falhando no nosso relacionamento para com Deus. Por quê? Porque nós só conseguimos entregar aquilo que nós recebemos. Você recebeu o perdão de Deus? Sim ou não? Muito ou pouco? Muito? Se era coisa ruim mesmo? Você recebeu muito? A quem muito foi perdoado, muito ama. Não só a Deus, como as pessoas. Se Deus deu jeito em você, querido, aleluia. Olha as características desse amor. Você está com a tua Bíblia aberta aí? 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. O amor é paciente e bondoso. Queridos, até quando estamos dispostos a amar? Alguns vão me falar assim, pastor, para tudo tem um limite. Sabe por quê, queridos? Porque nós sempre queremos mudança a curto prazo. O amor é paciente. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas, queremos mudanças rápidas, e muitas vezes nós não queremos mudanças bíblicas. Nós queremos simplesmente que as pessoas sejam aquilo que nós achamos que elas devem ser. Só que o amor é paciente. Quando falamos de uma vida de igreja, queridos, a paciência é uma virtude e um fruto fundamental. Te falo por experiência própria como pastor. Se você não tiver paciência e não for treinado na paciência, sai no soco com alguns. Aleluia. A palavra, queridos, para paciente é longanimidade. A palavra paciente e longanimidade, elas têm a mesma raiz.
Na nossa caminhada como igreja, queridos, é uma caminhada a longo prazo, e longanimidade é um longo ânimo. Queridos, nós vamos andar aqui juntos, queridos, se Deus quiser, até a eternidade. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Eu espero que ninguém vá rápido no nosso meio. Todos amam a Jesus, mas ninguém quer ir para lá tão rápido, amém? Tem muita coisa para fazer aqui. Mas talvez alguns de nós, e nós mesmos, vamos passar mais 15, 20 anos caminhando junto. Sim ou não? Sim ou não? E nós vamos precisar ter um longo ânimo. Um longo ânimo. O amor é bondoso. O amor, ele usa de bondade, queridos. Deus usou de bondade para comigo. Deus usa de bondade para com você. Use de bondade para as pessoas. O amor, ele é bondoso, queridos. Bondoso. O amor, ele não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês que às vezes escandaliza eu já tive altas discussões, mas eu tenho certeza que é isso mesmo. O amor não arde em ciúmes. Onde há ciúmes não há? Ah, pastor, mas eu tenho ciúme da minha mulher de cuidado. Pelo amor de Deus, queridos. Aonde há ciúmes não há amor. Ciúme, queridos, é sentimento de posse, é meu. Ninguém é teu, principalmente pessoas. No amor não há ciúme. Sim ou não? Fala um amém para mim achar que vocês estão acreditando, que eu acho que vocês não estão acreditando. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, né? Sim? Confere na sua Bíblia aí. O amor não arde em ciúmes. Queridos, como casal, nós precisamos entender isso, queridos. O ciúme, ele é alimentado pela desconfiança. Não pode haver ciúmes entre nós, queridos. Ah, o meu apacentador de grupo dá mais atenção para o outro, o pastor dá mais... Queridos, não há ciúmes. O amor, ele não se envaidece e não é orgulhoso. A palavra envaidece, queridos, não é muito usada por nós. Ela significa gabar-se, exibição própria, empregando floreios, retóricas, para enaltecer excessivamente, sabe? Ficar se gabando. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. O amor, queridos, ele não se gaba, ele não fica falando, olha o que eu fiz. Se não fosse eu nessa igreja, a igreja não estaria do jeito que está. Pro lado bom ou pro lado ruim, né? Aleluia. No amor, o amor não é orgulhoso. Queridos, o orgulho nos impede de amar, queridos. E a Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Queridos, o orgulho nos impede de amar. Satanás caiu em seu próprio orgulho, queridos. Pessoas orgulhosas, elas não veem os seus próprios defeitos. Sempre se acham superiores. São bebês na fé. Sim ou não? Olha o que o verso 5 nos fala. O amor não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Não se conduz de forma inconveniente. Queridos, temos uma vocação e um chamado, posso ouvir um amém? Representamos a Jesus na face da terra.
Quando nós caminhamos, queridos, é como se nós caminhássemos com uma tatuagem escrita Jesus nas nossas costas. Eu e você somos representantes dele nessa terra. Se nós nascemos de novo, entendemos que pertencemos a Jesus, queridos, nós somos seus embaixadores nessa terra. E nós não podemos nos conduzir de forma inconveniente. E isso engloba todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, desde a maneira que nos vestimos, nós falamos e nos comportamos. Olha o que Efésios capítulo 4, verso 1 nos fala. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Eu e você fomos chamados segundo uma vocação, e nós precisamos andar de forma digna, aquilo que Deus nos chamou. O seu falar é digno da vocação do seu chamado, de ser representante de Cristo nessa terra. A maneira que você vive, se comporta, anda, caminha, se veste, é digna da vocação, do chamado de Cristo Jesus sobre a sua vida. E o texto continua: não busca os seus próprios interesses. Não sei para você, queridos, mas esse texto, quando eu falo que me desafia, são essas coisas. O amor não busca os seus próprios interesses. Agora imagine, queridos, amamos a Deus, sim ou não? De todo o nosso coração, ou buscamos amá-lo de todo o nosso coração. E quando nós amamos a Ele, queridos, nós não deveríamos buscar os nossos próprios interesses. Por isso que nós não ofertamos, queridos, para que Deus dê, você dá 1.000 e Deus dá 100.000 para você. Porque isso é buscar o seu próprio interesse. Se servimos a Jesus, não servimos porque Ele tem nos dado uma promessa, por mais que nós tenhamos e vamos viver promessa, sim ou não? Mas nós não servimos a Ele por causa da promessa, porque nós não buscamos o nosso próprio interesse. Servimos a Ele simplesmente porque amamos a Ele. Na vertical, queridos, é mais fácil de entender. Agora na horizontal, quando nós falamos entre nós que nós vivemos e nós não buscamos os nossos próprios, por isso que a gente não faz network na igreja. Se a gente tiver contato de tal. Queridos, isso não é bíblico. Isso é bom para a gestão, talvez da tua vida profissional, mas se você entender isso, você nunca mais vai chegar perto de uma pessoa buscando o seu próprio interesse. Se eu chegar perto daquele, aquele vai me conectar com aquele, daí, queridos, é olhar as pessoas como uma escada para subir em uma escala social, não é isso. Morremos para a nossa vida, para vivermos a vida de Cristo. Não buscamos mais o nosso próprio interesse, mas o interesse do reino de Deus. Se nós entendêssemos só isso, só esse ponto, eu tenho certeza que nós ativaríamos um grande avivamento sobre as nossas vidas, sobre a igreja e sobre a colônia. Pessoas que não buscam seus próprios interesses. Característica do amor, o caminho mais excelente, ele não se irrita. Fala, Deus. A minha desculpa foi, Paulo não teve 3 filhos, eu acho, dentro de casa correndo, loqueando. O amor não se irrita. O amor não está na irritação, queridos. Pastor, mas a minha mulher me irrita. Queridos, se a tua mulher te irrita, o problema é a sua mulher, sim ou não? Só que se você falar, eu me irrito com a minha mulher, o problema é você. Só que geralmente a gente fala, fulano de tal me irrita. Não é isso, queridos. O problema é que eu me irrito com as pessoas.
E o amor não se irrita. O amor não ressente o mal, ou não suspeita o mal. Sabe por que andamos muitas vezes estressados, queridos? Porque nós andamos no modo defensivo, sempre tentando proteger nossa vida. O estresse, queridos, é a ideia instintiva do medo da morte. Quando você entra em estresse, você está querendo fazer o quê? Defender a sua vida. O modo estresse aciona em você através de vários hormônios para quê? Ou você briga, ou você foge. Sim ou não? Modo estresse. Ou briga, ou foge. Por quê? Instintivo de proteção à vida. E nós vivemos em estado defensivo. Sempre se defendendo de pessoas, sempre defendendo daquilo que estão falando, sempre tentando proteger a nossa própria vida. E aquele que tentar salvar a sua vida vai perder. Então morra de uma vez e pare de se defender. Daí você sai do modo estresse. Sim ou não? O amor, ele não suspeita o mal. Preste atenção aqui. O amor, ele não suspeita o mal. E queridos, a gente tem a mania de suspeitar o mal. Achamos que todo mundo está contra nós, estão falando de nós, nós temos que nos defender. E é tudo fantástico, mundo de Bob, criação da nossa fábrica de fantasias que se chama a nossa cabeça. Treine a sua mente para não suspeitar o mal. Salmo 118, verso 6 fala assim: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, é uma dica para você: não suspeite mal. Não suspeite mal, ame as pessoas. Pastores, se estiverem tramando contra mim, queridos, o que te pode fazer o homem? Não suspeite mal, sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Só que às vezes a gente chega em um ambiente como esse, como cheio de pessoas. Aquele está falando mal de mim, aquele está fazendo. Queridos, tem como viver em paz desse jeito? Não suspeite o mal, ame, sirva pessoas. Olha o que o verso 6 nos fala. 1 Coríntios 13. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Onde existe injustiça, não existe amor, queridos. Mas onde prevalece a verdade, prevalece a alegria, queridos. A injustiça, ela traz difamação, fofoca. Só que a verdade, queridos, sempre vai trazer a identidade de Cristo sobre a vida das pessoas, sim ou não? Você pode olhar para uma pessoa e pensar assim: é só um bêbado. Só que Deus olha as pessoas, queridos, de uma forma totalmente diferente que nós olhamos, sim ou não? Com verdades bíblicas. Hoje é aniversário do Jair. Alguns anos atrás, algumas pessoas poderiam olhar e falar assim: só é um bêbado. E Deus olhava lá atrás: não, é uma pessoa que vai ganhar pessoas para Jesus. Estava batizando pessoas aqui que ele ganhou para Jesus. Essa é a verdade de Deus sobre a vida dele. A injustiça era, quando se olhava, é mais um bêbado. Só que a verdade de Deus é o quê? É um evangelista, vai ganhar pessoas para Jesus. Olha o que o verso 7 nos fala. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, o sofrer em amor é permissão de Deus, queridos, para as nossas vidas. Queridos, Jesus chorou, queridos, ele se envolveu, queridos. Jesus sabia que Lázaro ia ser curado, sim ou não? Ia ressuscitar, sim ou não?
Mas mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, o que ele fez? Ele se envolveu emocionalmente. E Jesus chorou. Por quê? Porque ele se envolveu emocionalmente. Querido, sofra pela causa, se envolva nisso. Esse amor, queridos, ele jamais se acaba. Olha o que o verso 8 nos fala. O amor jamais acaba. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Queridos, tudo que nós conhecemos, vemos e experimentamos vai passar. Só que o amor, ele permanece. Esse caminho mais excelente, ele nos leva à maturidade. Olha o que o verso 9 de 1 Coríntios, capítulo 13, nos fala. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia ela é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Como que nós vamos desistir das coisas de menino? Quando nós andarmos no caminho do amor. Precisamos parar de pensar, sentir como meninos, queridos. É tempo de maturidade, de crescimento, de andar no poder e na sabedoria de Deus, de caminharmos nesse caminho mais excelente que se chama amor. Você recebe essa palavra no seu coração? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Avivamento não é quando nós saímos, às vezes, empolgados, felizes da igreja, que nós muitas vezes saímos e não tem nada de errado. Avivamento, muitas vezes, é quando a palavra de Deus confronta o nosso estilo de vida. E quando eu olho para um texto como esse, queridos, eu oro para Jesus e falo, Deus, me capacita a viver isso. Sabe quando Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo? E recebereis poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E vocês serão as minhas? Serão as minhas? Sim ou não?